seu coração aberto, que todos nós estejamos com os nossos ouvidos alinhados à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Para que nós possamos compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Feche os seus olhos por um momento, vamos estar orando. Pai querido, nós te pedimos que a tua presença se derrame sobre cada um de nós agora, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a deixarmos de lado todas as preocupações da mente, todos os afazeres à nossa volta, todas as necessidades, Senhor, para que possamos estar nos concentrando nesse momento em estudar e compreender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que veio, enviado da parte de Deus para nos ensinar todas as coisas, para nos fazer lembrar dos teus ensinamentos, das tuas palavras, para nos conduzir em arrependimento, para nos apontar o caminho certo, Senhor. Que o teu Espírito venha hoje e clareie o nosso entendimento, revelando, Senhor, com profundidade aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós, para que possamos usufruir intensamente de tudo quanto tu pagaste com altíssimo preço para que tivéssemos acesso no teu reino, Senhor. Nós te damos graças por tudo e te erguemos todo o nosso ser, nosso coração, nossa adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, toda a gratidão são dadas a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para que nós possamos relembrar aquilo que vimos rapidamente na semana passada, eu separei 2 versículos que nos faz rever um pouquinho do que foi estudado na semana passada. Em Romanos capítulo 14, no versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E em Eclesiastes capítulo 2, no versículo 24, a palavra do Senhor nos diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Isso o quê? Gozar do bem do nosso trabalho. Isso vem das mãos de Deus, pois separado deste, ou seja, separado do Senhor, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Nós podemos comer até demais, mas o alegrar-se, o ter a alma gozando do bem do nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho, isso vem das mãos de Deus para as nossas vidas. E continua o texto: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então nos resta uma pergunta: como agradar a Deus? Como sermos aquele indivíduo que agrada a Deus e que por conta disso está apto a receber essa sabedoria, esse conhecimento, esse prazer e a usufruir dessa justiça, dessa paz e da alegria do Espírito Santo de Deus? Como agradar a Deus? Nós poderíamos falar muitas coisas a respeito disso, de como agradarmos a Deus, mas eu quero iniciar com um princípio fundamental. E o princípio fundamental é a fé. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. 2 princípios fundamentais esse texto nos traz. O primeiro, Deus existe. O segundo, Deus se agrada em recompensar aqueles que o buscam. Às vezes muitas pessoas a gente escuta dizer essas coisas, elas até creem que Deus existe,
mas elas não se sentem alcançando o favor de Deus. Elas sentem como se elas chegassem diante do Senhor, colocassem diante dele a sua oração, o seu clamor, e Deus estivesse fechado, indisponível ou contrariado, sem vontade de atender, sem disposição de atender aquele coração aflito. Mas é importante que a gente tenha esse entendimento. Deus se agrada de recompensar aqueles que o buscam. Então, à medida em que eu creio que Deus existe e que eu vou a Ele buscá-lo, Ele se agrada em me recompensar por esse meu envolvimento, por esse meu esforço de me aproximar da presença dele. Obviamente que todos nós sabemos que não é pela nossa força, nem pelo nosso próprio mérito que nós chegamos à presença de Deus. Chegamos à presença de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz, que tendo derramado o seu sangue, pagou a minha dívida, a sua dívida, e pelo lavar desse sangue que nos regenera, é que nós temos acesso à presença de Deus. Mas uma vez que temos acesso à presença de Deus, é preciso que nós creiamos que Ele existe, que Ele está ali, disponível, disposto, se agradando de recompensar aqueles que o buscam. Então, também na carta aos Hebreus, no capítulo 11, lá no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu tenho certeza de coisas que eu espero. Espero baseado em quê? Na minha própria imaginação? Não. Eu espero baseada e fundamentada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Aquele que promete e que cumpre, aquele que não mente, aquele que tem compromisso com a sua própria palavra. Então eu tenho certeza dessas coisas que eu espero e eu tenho convicção de fatos que eu não vejo. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu quero que você preste atenção no que o texto nos diz. Foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Liga isso com o que é dito logo acima. A convicção, a fé é a convicção de fatos que eu não vejo, fatos invisíveis aos meus olhos. Fé é esperar com certeza e vermos o invisível. Crermos com toda a convicção naquilo que nós não vemos. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu fico imaginando quando o Senhor estava ali criando todas as coisas. Quando a Bíblia diz, haja luz, Deus disse, haja luz, e houve luz. Quando Deus disse, haja separação entre a água e a terra, e houve a separação entre as águas e a terra seca. Então, eu fico imaginando que tudo isso, para a gente, parece que funcionava como um passe de mágicas. Mas, na verdade, Deus estava trazendo à existência aquilo que era invisível, aquilo que não estava disponível aos nossos olhos. Ele traz à existência as coisas que não aparecem. O seu reino não aparece, mas ele existe. E ele engloba uma série de coisas que nós ainda nunca vimos, mas um dia veremos. E engloba outras coisas que o Senhor já permitiu que nós conhecêssemos e víssemos de alguma maneira, ainda que inferior àquela realidade. Eu sempre me lembro quando João, vendo a Nova Jerusalém, ele dizia, ali existe um mar como de cristal. Qual era a referência que João tinha? Ele conhecia o mar, porque ele via o mar que Deus havia criado aqui na terra, e ele conhecia o brilho do cristal, águas tão cristalinas, tão translúcidas, tão brilhantes, que irradiavam uma luz tão intensa,
que a forma que ele encontrou de definir aquilo era um mar como de cristal. Então Deus trouxe à existência coisas que não apareciam para nós. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Ele chama à existência, diz em Romanos 4,17, as coisas que não existem. Coisas que não existem são chamadas à existência pela graça de Deus, pelo seu poder, pelo poder da sua palavra. Mas quando nós falamos de reino de Deus, nós precisamos pensar além disso. Pensarmos além do que Deus criou, do que Deus trouxe à existência, de tudo aquilo que Ele determinou pelo poder da sua palavra. Eu às vezes fico pensando que nós temos muitas vezes a compreensão errada a respeito de como Deus age. E em certos momentos parece que a gente imagina Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada, em que a gente passa a mão ali e Ele aparece para nos atender e nós assim, expressamos o nosso desejo e Deus traz aquilo como um passe de mágicas. Outro dia eu estava assistindo aquele filme do Aladdin, que passou no cinema, o mais recente, que passou agora no cinema, já tem tempo, isso não é tão atual assim, e a gente estava vendo aquela cena do gênio, e ele diz, eu quero ser um príncipe. E aí ele pega aquele rapaz todo sujo, todo descabelado, enfim, de alguma maneira precariamente vestido, e ele transforma não apenas ele com a aparência, com vestes de um príncipe, como ele constrói ali todo um arsenal de pessoas e dançarinos e animais e riquezas e tesouros e, enfim, uma série de coisas para impressionar aquela princesa, tudo num passe de mágicas. E às vezes parece que a gente tem essa expectativa, como se nós fôssemos orar diante de Deus e Deus aparecesse diante de nós e criasse um passe de mágicas, mudando todo o cenário da nossa vida, mudando toda a realidade à nossa volta. Mas se nós lermos as Escrituras, nós vamos entender que Deus não trabalha dessa forma, que não é assim que Deus age. Ele, de fato, criou, trouxe à existência tudo que nós vemos hoje, toda a criação, toda a natureza, todo esse cenário belíssimo, que o homem, infelizmente, insiste em destruir, mas um cenário belíssimo de natureza e de tudo que há nesse mundo que foi criado por Deus. Deus, de fato, trouxe isso pelo poder da sua palavra, mas quando Deus cria o homem, e Ele cria o homem a partir do pó da terra, Ele traz a existência, toda a criação ao redor daquele homem, todo aquele jardim plenamente repleto de tudo que o homem iria precisar. O que Deus diz ao homem diante daquele cenário todo? Ele diz, lá em Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, ele empoderou o homem para que o homem exercesse autoridade sobre toda a criação. Esse poder foi dado ao homem naquele momento. Deus entregou o domínio ao homem, que infelizmente por causa do pecado perdeu esse domínio. Mas a proposta original de Deus é que o homem tivesse domínio, que ele tivesse poder para exercer domínio sobre toda a criação. Mas por meio de Cristo, apesar de termos perdido o domínio de todas essas coisas por causa do pecado, por meio de Cristo, nós devemos resgatar esse domínio, nós devemos resgatar esse poder. Então, eu quero lembrar a cada um de nós como Jesus agia e como Jesus manifestava o seu poder no meio do seu ministério, no seu dia a dia ali junto aos discípulos, junto àquelas pessoas que o seguiam e que paravam para ouvi-lo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ou seja, havia ali mais ou menos cerca de 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças.
Jesus mandou que os discípulos orientassem aqueles homens que se dividissem em grupos de 50. Eles tinham a disponibilidade ali, que algum rapaz tinha trazido e tinha disposto nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Não sei que tamanho eram esses pães, também não sei que tamanho eram esses peixes, mas com toda certeza, nunca, jamais, em tempo algum, seria suficiente para alimentar mais do que 5.000 pessoas, porque 5.000 apenas homens. Então, eu imagino o seguinte, eram 12 discípulos. Jesus entregou esses pães e esses peixes nas mãos dos discípulos. Então, vamos pensar que Jesus partiu cada pão ao meio e entregou para 10 discípulos. Então, 5 pães virou 10, porque foram partidos ao meio. E dos 2 peixes, dividiu ali um peixe para cada discípulo, para que isso fosse distribuído. E a palavra de Deus diz que foi distribuído para que eles recebessem quanto queriam. Não é uma porçãozinha ali, coma e sinta-se satisfeito, não. Eles comeram o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. De 5 pães, eles recolheram 12 cestos de pedaços de pães que sobraram, isso sem contar tudo que eles comeram. E não comeram pouco, eles comeram até se sentirem fartos. Então, Jesus ali tinha nas suas mãos 5 pães que foram divididos pelos seus discípulos para que os discípulos dessem àquelas pessoas, e ali Jesus operou um milagre. Ali Jesus manifestou o seu poder, mas ele manifestou o seu poder a partir de algo concreto e natural que existia na sua mão. Um pedaço de pão, 12 cestos de 5 pães, além dos pães comidos. Isso requer fé. Sem fé, vamos nos lembrar, é impossível agradar a Deus. Isso requer fé, de que eu vou tirar um pedaço de pão e vou dar um, eu vou tirar um pedaço de pão e vou dar outro, e você começa a tirar e o pão não acaba na sua mão. E o pão vai se multiplicando e se multiplicando e vai se multiplicando. Isso requer fé. É você entrar num reino invisível, é você tomar posse de algo que existe, mas que não é aparente, que está no poder e na graça de Deus e que está no reino de Deus. Você crê que no reino de Deus há fartura? Jesus traz à existência a fartura do reino de Deus para aqueles que ali estão e que nada tinham para comer. Requer fé. Lá nas bodas de Caná, quando Maria diz para Jesus: acabou o vinho e os noivos estão constrangidos, na verdade nem os noivos não sabiam ainda que tinha acabado o vinho, mas o cerimonialista ali estava constrangido pelo fato de que o vinho tinha acabado, né, durante a festa das bodas daquele casal, e Maria diz a Jesus: acabou o vinho? E Jesus diz: o que eu tenho com isso? Né, de uma certa forma é isso que ele está dizendo. E Maria diz para os servos: faz tudo o que eles mandarem. Façam tudo do jeito que ele ordenar. E aí, a gente poderia imaginar, tá, Jesus, como aquela ideia do gênio da lâmpada, vai declarar algo ou mover a sua mão de alguma forma e vai surgir no meio da despensa daquela casa inúmeras garrafas de vinho. Não, não foi assim que Jesus fez. Não foi dessa forma, né, meio mágica, que Jesus criou um vinho maravilhoso e excelente. A Bíblia diz que ele mandou que as talhas fossem cheias de água. E depois que aquelas talhas estavam cheias de água, ele mandou que os servos passassem então a distribuir aquele líquido que ali estava. E quando aquele líquido foi retirado, ou seja, aquela água foi retirada daquela talha, já não era mais água, já era um vinho excelente, sobremodo excelente, a partir de algo natural. Mais uma vez, trazendo à existência o que não existia, Jesus transformou aquela água em vinho. Quando ele precisou de um lugar para celebrar a Páscoa,
ou até mesmo de um burrinho para entrar em Jerusalém, naquele momento da sua entrada triunfal em Jerusalém, ele deu ordem aos seus discípulos e ele disse: vai e vocês vão encontrar um homem, diz a ele que eu preciso de um lugar para celebrar a minha Páscoa, ou então vocês vão encontrar uma jumenta com o seu burrinho, vai e desata, mas vão te perguntar: o que você está fazendo tirando esse burrinho daí? Diz que o mestre está precisando dele. Então ele anunciava as coisas. E quando os discípulos iam, eles encontravam exatamente as coisas da forma como Jesus anunciava. As coisas aconteciam como ele declarava, ele trazia a existência, mas a partir de coisas que existiam. Jesus não criou um burrinho no meio do nada. Já existia um burrinho, já existia uma casa, um cenáculo, onde seria feito aquela celebração. E a gente precisa entender como as coisas de Deus funcionam. Deus não se faz como um mago, como um mágico, como um gênio da lâmpada. As coisas não são dessa forma e a gente precisa entender a mentalidade das coisas que são declaradas na palavra de Deus, para que a gente entenda o mover de Deus e estejamos atentos a como Ele vai operar nas nossas vidas. Em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 18, a Bíblia nos diz: e ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Tudo exatamente como Jesus havia declarado. Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando a gente pensa, o reino de Deus está dentro de vós, isso imediatamente nos remete ao estado original do homem criado por Deus. Deus criou o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente. E a partir daí Deus disse a ele: dominai a terra, crescei e multiplicai-vos, e dominai a terra. O reino de Deus está em nós. Esse potencial, essa capacitação que Deus declarou sobre o homem, Jesus está resgatando novamente para dentro de nós. Ou seja, é algo que nós não conseguimos medir, mensurar, esquadrinhar com os nossos olhos naturais. Não é um reino em que eu posso pegar uma vara de medir, que eu possa medir a extensão, a largura, a profundidade e entender essas terras do reino de Deus na minha vida medem X metros quadrados, quilômetros, enfim, o que quer que seja, a medida que nós vamos usar para estabelecer o tamanho desse reino de Deus. Mas o grande desafio de nós compreendermos isso, o reino de Deus não vem com aparência visível, com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o desafio que enfrentamos quanto ao reino de Deus. Ele não é visível, ele não é palpável, ele não é plenamente conhecido por nós, ele é invisível e ele está dentro de nós. Entramos então com isso numa zona de desconfortável, em que nós não conseguimos controlar a realidade desse reino. Ela não pode ser controlada por nós, por isso requer fé. Precisamos da fé para compreendermos e vivermos a realidade desse reino dentro de nós. Enquanto pensava sobre isso, eu fiquei imaginando coisas da seguinte ordem. Nós temos um corpo que nós conseguimos visualizar, né? Vemos o nosso braço, vemos a nossa pele, às vezes até enxergamos algumas veias mais aparentes, né? Aquelas pessoas mais magras, mais definidas, conseguem mostrar ali alguns músculos mais aparentes,
Mas a verdade é que nós não temos aquele olhar que vai lá dentro e enxerga de fato cada músculo, né? O tanto que aquele músculo é forte, saudável, o tanto que aquele músculo tem de elasticidade ou não. Nós não conseguimos enxergar o quanto que o nosso sangue é fluido ou o quanto que ele é regado realmente dos nutrientes que vão tornar o nosso corpo mais forte, mais saudável, mais resistente às enfermidades. A gente não enxerga isso, mas a gente usufrui disso de que maneira? Nunca e nem jamais pelos nossos próprios olhos, porque a gente não consegue enxergar, mas a gente usufrui disso pelos resultados, pela experiência da nossa própria vida. Então, vamos imaginar em se tratando de uma musculatura. Se eu começar, por exemplo, a tomar qualquer tipo de bomba ou de suplemento, né, para fazer o meu músculo crescer com mais velocidade, eu posso até ver um músculo mais saltado, um músculo mais desenvolvido, mas será que de fato aquele músculo tem a força que eu preciso ou que ele deveria representar? Aí eu paro de tomar esse tipo de suplemento e parece que tudo murcha, como se fosse um balão que infla e depois murcha, e a gente já perde toda aquela característica de força. Agora, se nós começarmos a trabalhar a nossa musculatura de fato, se nós começarmos a exercitar esse músculo de fato e nos alimentarmos bem, ele vai se desenvolver dentro da gente de uma forma que a gente não consegue ver com toda clareza, mas a gente consegue perceber os resultados disso. Então, carregar algo que antes eu não conseguia carregar, eu já começo a conseguir carregar. Fazer determinados movimentos que requerem força da minha perna ou do meu braço ou do meu abdômen, que eu não conseguia fazer antes, eu já começo a fazer com mais facilidade e cada vez com maior facilidade, a ponto de nós vermos pessoas fazendo coisas que a gente diz, como ele consegue fazer isso? Então, obviamente, que os resultados são medidos pelas consequências daquilo que foi trabalhado dentro de nós. Então a pergunta que eu quero fazer para cada um de nós é: como vamos mensurar o reino de Deus nas nossas vidas? Como a gente consegue mensurar o quanto que eu estou inserida e usufruindo de fato desse reino que está proposto e que foi oferecido a cada um de nós por meio da nossa fé em Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz? Como compreenderemos o quanto nós temos avançado nessa caminhada, conhecendo e usufruindo do que o reino nos propõe? Lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 13, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou seja, Jesus, o Filho amado, o Filho do seu amor, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele veio antes de toda a criação e ele é a imagem, ele é o retrato, ele é a imagem do Deus invisível. Nós saímos do império das trevas, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus por nós, a manifestação máxima do amor de Deus por nós. Passamos a um reino que não mais é de opressão, de peso, de sofrimento, de jugo, de domínio sobre nós no sentido de escravizar-nos, mas nós passamos a um reino de amor, um reino em que nós somos servos, sim, sujeitos a um Senhor, sim, mas a um Senhor que nos ama e que nos trata como filhos. Estamos sujeitos a um novo Senhor. Fazemos parte de um novo reinado e somos parte de um novo domínio. A gente precisa entender isso. A Bíblia fala claramente sobre isso. Ou nós somos servos do pecado, subjugados pelo pecado, ou somos servos do Deus Altíssimo.
E uma vez servos do Deus Altíssimo, a palavra de Deus nos diz que Ele nos chamou para caminharmos em liberdade. Mas não liberdade para que nós voltássemos a pecar e voltássemos a transgredir os princípios do Senhor, mas para que nós pudéssemos caminhar livremente em comunhão com Ele, usufruindo de tudo que Ele tem proposto no seu reino para cada um de nós. Estamos sujeitos a um novo Senhor. O reino de Deus se estabelece sobre aqueles que se sujeitam ao seu senhorio com alegria. Não é mais uma sujeição por falta de opção. Não é mais uma sujeição porque eu fui dominada e não consigo me libertar deste que me dominou. É uma sujeição voluntária, com alegria. Lembre-se que nós vimos lá no início do nosso estudo, no primeiro estudo que fizemos, que o reino de Deus começa com um convite que precisa ser aceito. E aceito com alegria. E esse convite, ele é aceito a partir de uma decisão voluntária, consciente, que cada um de nós fez naquele momento em que o reino de Deus se revelou para nós. Então nós iniciamos uma nova trajetória, visando uma vida reta e de obediência aos preceitos do nosso Senhor. Quem assim não se encontra, ou seja, vivendo uma vida reta ou buscando viver uma vida reta e obediente aos preceitos do Senhor, ainda não compreendeu o que é o reino de Deus e para que Jesus veio a esse mundo. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas eu quero de novo fazer essa pergunta para que a gente reflita e tente entender como mensurar essa trajetória. Como que eu vou compreendendo? Porque a proposta que a Bíblia nos traz é que uma vez entrando no reino de Deus, nós temos um caminho a percorrer. Um caminho em que nós vamos fazer o que a Bíblia chama de desenvolvimento da nossa salvação, de aperfeiçoamento, de santificação, de transformação e renovação da nossa mente. Como mensurar essa trajetória? Será que eu posso mensurar essa trajetória pelo tempo que eu tenho de caminhada dentro do reino de Deus? De maneira nenhuma. Eu posso estar há anos dentro desse reino e ter parado logo após os portais do reino. Ou um pouco mais adiante, eu posso ter me sentado por ali e ter me acomodado dentro daquilo que eu já havia conquistado. Então não é o tempo de caminhada, não é isso que define a nossa trajetória, não é isso que nos ajuda a mensurar o que nós temos conquistado no reino. Como o reino está dentro de nós, a nossa medição será feita por meio dos frutos. É como a questão do músculo. Eu só sei se eu estou ficando mais forte na medida em que eu cobro dos meus músculos coisas que eu não conseguia fazer antes e que agora eu consigo fazer. Por quê? Porque os meus músculos se revelam mais fortes, eles estão dentro de mim. O reino de Deus está dentro de nós e ele precisa se expressar pelos seus frutos. Quantos frutos e quais frutos nós temos colhido das nossas vidas e da vida uns dos outros, para experimentarmos o quanto temos frutificado e caminhado e crescido e prosperado dentro do reino de Deus. Precisamos avaliar o quanto temos de fato usufruído das preciosidades do reino de Deus nas nossas vidas. A gente já viu nos estudos anteriores algumas dessas preciosidades do reino, que eu quero só relembrar aqui bem rapidamente: justiça, paz, alegria, sabedoria, conhecimento e prazer. E esse prazer eu quero também colocar como contentamento. O quanto que nós temos usufruído disso. Se nós pensarmos que uma vez em que eu me sinto verdadeiramente dentro do reino de Deus, e o reino de Deus dentro de mim, e eu caminho nessa comunhão, debaixo desse senhorio, e eu compreender que tudo que me diz respeito, como a própria palavra de Deus diz, no que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, ou seja, a justiça de Deus se estabelecerá sobre a minha vida, a despeito de qualquer um que tente ou que até faça algo para me prejudicar.
quanta paz e quanto sentimento de segurança isso nos traz. A convicção de que a justiça de Deus se estabelece sobre as nossas vidas e que o seu senhorio, que não só opera em mim, mas opera em tudo, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Essa justiça de Deus me garante os meus direitos. Mas a gente precisa ir além. Não é apenas os nossos direitos nas coisas mais simples e mais naturais e mais terrenas. É algo muito superior a tudo isso. Então, quando Jesus diz assim, se alguém vier te roubar a capa, dá a ele também a túnica, o que Jesus está dizendo é que os meus negócios não são com essa vida. Os meus negócios não são os negócios dessa vida. Não é a capa e nem a túnica que preenchem a minha necessidade, toda a assistência e toda a subsistência que eu preciso vai muito além da capa ou da túnica, e isso provém de Deus, e nada falta àqueles que o temem. A Bíblia diz isso, nada falta àqueles que o temem. Eu posso até ter levado a minha capa, ou a minha túnica, ou ambas, mas com toda certeza o Senhor é aquele que vai prover as nossas necessidades. E Jesus coloca os discípulos em questão, exatamente quando ele diz assim, por acaso, quando vocês foram de 2 em 2 enviados pelas cidades, que eu disse a vocês, não leva alforge, não leva nada, nem leva uma segunda túnica, nem leva uma outra sandália, por acaso faltou algo a vocês? E os discípulos disseram, não, nós tivemos tudo o que precisávamos. Por quê? Porque Deus se importa em nos abastecer, em nos prover, em nos proteger, em nos guardar, em nos suprir. Esse é o poder do reino de Deus sobre as nossas vidas. A paz que esse mundo não dá e que nada nessa vida pode garantir. Porque nós vivemos num mundo de muitas ameaças, de muitas inseguranças, ainda mais nos nossos dias em que em todo o tempo as pessoas estão tentando realizar golpes e atitudes desonestas e tantas coisas. Você recebe um e-mail, você tem que ter cuidado com o que você abre no seu computador, porque se você abre um e-mail que na verdade traz um vírus que vai capturar as suas senhas e as suas informações mais sigilosas, aquele vírus que ali está no e-mail forjado vai lograr êxito. Então a gente vive num mundo de muitas ameaças, e essa paz que excede todo entendimento, essa segurança em Deus, essa alegria que não está alicerçada em fatos, em momentos, ela é algo que flui de dentro de nós. A sabedoria que nenhum livro pode nos dar, que nenhum diploma, nenhuma universidade, nenhum PhD, nada nessa vida pode nos dar, e nem o conhecimento, e muito menos o contentamento. Tudo isso é bênção de Deus que procede do seu reino sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. São bênçãos, são frutos de bênção que fluem por meio do seu Espírito em nós. Tudo isso nós alcançamos em Deus. E é fundamental nós lembrarmos que isso não quer dizer de modo algum que a vida do cidadão do reino de Deus neste mundo será isenta de lutas ou de aflições. De forma alguma isso é verdade. O próprio Senhor Jesus nos advertiu, no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, não são as aflições que vão roubar de você todas essas coisas que eu te dou, juntamente com o meu reino e com o poder que flui desse reino que está em você. O que isso na verdade quer dizer é que, apesar das aflições, nós teríamos uma provisão de justiça, de paz, de alegria, de sabedoria, de conhecimento, prazer, contentamento à nossa disposição. Todas essas coisas estão à nossa disposição, apesar das lutas e das aflições que enfrentamos nesse mundo. Então, elas vêm, as provisões de Deus, elas vêm como um aparato para nos renovar e nos erguer
a despeito de todas as lutas e batalhas. Porque se você trava uma guerra, e logo em seguida outra guerra, e logo em seguida outra guerra, e logo em seguida outra guerra, e você não para renovar as suas forças, em algum momento, ainda que você não seja atingido por uma espada, por uma bala de canhão, ou por qualquer tiro ou flecha, você vai cair no meio da batalha de exaustão. Você vai sucumbir pela sua própria exaustão. E o que o Senhor nos promete é um renovo. São novas forças, é sermos refeitos, restaurados, como se começássemos a guerra pela primeira vez. Isso é sobrenatural. Quando a gente vê ali Josué e Caleb, após a conquista daquele início ali da terra prometida, após a guerra contra Jericó e etc e tal, eles ainda têm algumas coisas, alguns pedaços da terra a serem conquistados, e Josué chega, Caleb chega para Josué e ele diz: eu me sinto tão jovem quanto naquele tempo. Então, me permita lutar por esse trecho de terra. Que jovialidade, que força, que renovação era essa que esse homem vivia, apesar de já estar envelhecido. Se eu não me engano, ele tinha 80 anos quando ele disse isso. E ele disse: eu me sinto tão jovem quanto no começo, para continuar lutando. E é esse renovo que Deus traz, e Ele traz essa provisão para as nossas vidas. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, lá no capítulo 4, no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E lá em Filipenses 4, no capítulo 11, no versículo 11, ele diz: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, porque é na força que Deus traz sobre a minha vida que eu me encontro em condições de enfrentar qualquer situação. É isso que o Senhor está nos dizendo, é isso que o seu reino está nos disponibilizando, mas nós precisamos crer. Eu olho para mim e eu não vejo essas coisas. Ao contrário, eu vejo muitas vezes o meu próprio abatimento, a minha própria aflição, a minha própria fraqueza, a minha própria falta a minha própria impotência. Mas eu olho para mim e eu vejo em mim o reino de Deus, que a palavra de Deus diz que está dentro de mim, e é com os recursos desse reino que nós vamos conquistar as vitórias das nossas vidas em todas as circunstâncias. Se não estamos usufruindo dessas coisas, isso deveria soar como um alarme muito barulhento aos nossos ouvidos para nos advertir de que algo está errado na nossa caminhada. E eu quero frisar isso. Não é que nós venhamos a olhar para nós e nos vermos como pessoas inabaláveis, inatingíveis, plenas e autossuficientes, como se de nenhuma forma eu encontrasse em mim fraqueza. Não é isso. Ao contrário, nós nos deparamos com as nossas fraquezas, nós nos deparamos com os nossos medos, com as nossas limitações e com a nossa impotência e completa falta de condição de superar os nossos desafios, mas é buscando pela fé em Deus e nas suas promessas e naquilo que o seu reino propõe a cada um de nós, que a gente vai usar e usufruir desses benefícios. Esses benefícios do reino existem para de fato serem utilizados a fim de suportarmos a caminhada sem lançarmos mão daquilo que é reprovável. Porque, de novo, se eu vou na minha força, se eu vou na força do meu próprio braço, dos meus próprios recursos, uma hora nós vamos sucumbir. Uma hora nós não vamos mais suportar. E das duas, ou a gente cai duro e morre, ou então a gente acaba lançando mão de recursos também terrenos, que também virão carregados de coisas reprováveis diante de Deus, e aí nós nos afastamos novamente do Senhor, nos colocamos novamente debaixo de jugo de escravidão, e é isso que Deus não quer.
E eu quero que você se lembre da parábola do filho pródigo, quando o irmão do filho pródigo, chegando em casa e vendo que a casa estava em alvoroço, que havia uma festa ali, porque aquele filho pródigo havia retornado e o pai, tão feliz, havia celebrado uma festa para comemorar o resgate daquele filho que lhe parecia morto. O irmão do filho pródigo chama um dos criados e pergunta: o que é isso? E ele informou: veio teu irmão a teu pai. Isso está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. E veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca o Senhor me deu um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. E a pergunta é: o que este homem, o irmão do filho pródigo, o que este homem que jamais transgrediu a um mandamento do pai e que o servia diariamente, o que esse homem estava fazendo? Que ele não estava usufruindo do reino, que ele não estava usufruindo dos domínios daquele pai, daquilo tudo que o pai tinha, que na verdade, de fato, era tudo dele, porque a parte que cabia ao seu irmão, o seu irmão já havia levado e gastado. Então tudo que sobrou ali seria tudo dele, de fato. Uma vez que o pai morresse, tudo ali era dele. E ele não soube usufruir de nada do que ali havia. Não havia neste homem, neste rapaz, eu não sei quantos anos ele tinha, não havia alegria. A alegria de servir ao pai e de usufruir de tudo que o pai havia deixado para ele, de tudo que o pai tinha e que pertenceria a ele, diretamente a ele. Então, usufruir dos benefícios do reino de Deus advém de fé em Deus e na sua palavra, é fundamental, como já vimos lá atrás, comunhão com o Pai, para nos achegarmos a Ele em petição, conhecimento da palavra, que revela o reino e os seus benefícios. Eu não posso chegar e reivindicar nada diante de Deus que a sua palavra não já tenha me disponibilizado. Porque Deus traduz na sua palavra tudo plenamente que o seu reino se propõe a me dar. Então eu não posso chegar diante de Deus e pedir algo que Deus jamais se dispôs a me oferecer. É importante que eu entenda não só os limites das coisas diante do Senhor, como também compreenda a extensão daquilo que Deus me oferece. Como, por exemplo, eu não posso dizer: pai, tem uma pessoa no meu trabalho que está se destacando mais do que eu diante do nosso chefe. Mata esse indivíduo para que eu possa aparecer mais diante do meu chefe. Isso não é um pedido que Deus vai acatar. Isso não é um pedido que Deus vai ouvir, porque isso não está proposto dentro dos parâmetros do reino de Deus. Então a gente precisa entender. E a Bíblia diz assim: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, é certo que já nos atendeu. Por quê? Porque pedimos segundo aquilo que Ele mesmo estabeleceu, segundo aquilo que Ele mesmo disponibilizou. E nós precisamos usufruir de toda a realidade desse reino que é invisível para nós, mas que nos é revelado pela sua palavra, mas nos dispormos da maneira certa, com a motivação certa, com o olhar certo a respeito das coisas, da maneira como Deus olha, da maneira como Deus entende, da maneira como Deus estabelece. Então, conhecemos a palavra que revela o reino e os seus benefícios. Também precisamos ter uma atenção para discernirmos as coisas e não nos colocarmos novamente debaixo de julgo. Então eu preciso estar sempre atento àquilo que se passa dentro de mim. Quantas vezes em algum momento eu sou tomada de ansiedade, de aflição, e eu preciso naquele momento perceber:
peraí, alguma coisa está errada, eu não estou usufruindo da paz, eu não estou conseguindo usufruir do descanso em Deus, o que está errado? E aí eu começo a prescrutar o meu íntimo e a perceber que eu estou sendo tomada pelo medo, que eu estou sendo tomada pela insegurança, que eu não estou usufruindo da segurança, da justiça e do senhorio de Jesus sobre a minha vida, que eu estou abalada como se eu dependesse da minha própria força, como se eu dependesse da minha própria capacidade para trazer à existência a minha segurança e a minha vitória. E aí eu começo a me desesperar. Nesse momento eu preciso reagir, para que meu coração não passe a descrer, para que meu coração não passe a acolher sentimentos de amargura, de descrença, de desesperança ou de qualquer outra coisa que me roube da presença de Deus e me impeça de receber os suprimentos necessários para que eu me fortaleça e novamente possa exercer o poder de Deus na minha vida. Entenda que quando a gente fala de poder de Deus, poder do reino de Deus, e a Bíblia fala sobre o poder do reino vindouro, que nós já podemos usufruir nessa terra, a gente está falando de um espectro de poder. É poder para libertar, como a palavra de Deus diz, para expulsar demônios, é poder para curar, como a palavra de Deus diz, é poder para realizar milagres e operação de sinais e maravilhas, mas também é poder para viver a proposta íntegra do Evangelho para as nossas vidas. E isso também é poder de Deus e também é sobrenatural, porque não é na força do nosso braço que a gente consegue alcançar a vivência dessa realidade que é espiritual. A divina semente, lembra disso? Que Deus semeou em nós e que precisa se desenvolver e frutificar nas nossas vidas. O reino de Deus está dentro de nós. E aí a palavra de Deus, e aí para completar o que a gente precisa ter, né, usufruir dos benefícios do reino de Deus, advém também da fé para utilizarmos os benefícios do reino. Eu preciso crer. Eu preciso crer em quem Deus é, em tudo que a palavra de Deus nos revela. Sem conhecimento da palavra, nós vamos errar. Errais porque não conheceis as Escrituras. É preciso que a gente conheça a palavra. Em João, no capítulo 7, no versículo 38, a palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Cremos e recebemos o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito é que faz fluir de nós os rios de água viva, que trazem toda sorte de provisão, de todas essas coisas que nós já temos falado agora. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Não podemos entrar em um reino de abundância e andarmos como miseráveis. Isso não faz o menor sentido. E é preciso que a gente realmente se conscientize disso. Isso é tão insano quanto um homem rico viver como um mendigo, ou até mesmo como alguém de poucos recursos. Nós temos que ver que ele é muito rico e ele pode usufruir dessa riqueza, senão não faz sentido a riqueza na vida dele. O reino de Deus não consiste em palavras, não se trata do que eu digo, mas se trata de como eu vivo. E é isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente tem essa palavra muito decorada, muito conhecida na nossa mente, e nós até falamos para outros, mas a gente mesmo não usufrui dela. Nós mesmos não estamos nos alimentando dela. E eu digo isso para mim e eu digo isso para você, porque isso é algo que nós precisamos vigiar dia a dia. Quando eu começo a entrar em inanição, quando eu paro de me alimentar dessa palavra e a fraqueza começa a me dominar, eu preciso voltar a me alimentar dela, assim como nós nos alimentamos diariamente do pão que nos sustenta. Poder de Deus. É preciso ficar claro que não temos o poder. O poder é de Deus, mas opera em nós e através de nós por meio do seu Espírito. Uma vez que eu saia de debaixo dessa fonte, que é o Espírito Santo de Deus a jorrar do meu interior, imediatamente todos esses benefícios deixam de existir na minha vida. Porque ele não é meu, ele vem de Deus e passa por mim.
É exatamente como um balde debaixo de uma torneira e que uma vez cheio começa a transbordar. Se você tira o balde de debaixo da torneira, ele não transborda mais. E ao passar do tempo, aquela água vai diminuindo e evaporando até que se esvazie por completo. E sem contar que a água parada não apenas vai evaporando, como vai apodrecendo. Então isso tudo ainda torna tudo pior, mal cheiroso, trazendo toda sorte de doenças, insetos e coisas nocivas às nossas vidas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a palavra diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos nos lembrar todos os dias, eu e você somos vasos de barro. Que sejamos, no nome de Jesus, vasos de barro para a honra, vasos de barro para transbordar desse poder, desse tesouro que Deus faz transbordar das nossas vidas. Este tesouro está em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou seja, a glória pertence a Ele. Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer as Escrituras, mas eu também preciso experimentar esse poder, porque senão vai ser só palavra. E o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Romanos 1,16, porque, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder para a salvação, a minha própria e daquele que também me ouve por meio do mover do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2,5, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A minha fé, a certeza das coisas que eu espero, a convicção dos fatos que eu não vejo, está apoiada no poder de Deus. Não é na sabedoria humana, não é nas circunstâncias terrenas, não é na minha própria força, é no poder de Deus, que é traduzido por meio da sua palavra. E por fim, 2 Timóteo 1,7, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tudo isso o reino de Deus tem nos oferecido, tudo isso o Senhor tem disponibilizado para as nossas vidas. O quanto nós temos usufruído de tudo isso, nós precisamos pensar e tentar mensurar isso, para não nos satisfazermos com nada menos do que tudo isso, e muito mais que ainda veremos a respeito do reino de Deus. Então eu quero que fique algo na sua cabeça hoje, que Deus não nos chama a uma sala de aula para engordarmos de conhecimento. O objetivo dos nossos estudos, o objetivo de conhecermos a palavra de Deus, o objetivo das pregações que você se dispõe a ouvir, não é para que a gente se engorde do conhecimento de Deus, mas na verdade, Deus nos chama não para essa sala de aula, mas para um campo de treinamento no qual iremos adquirir habilidades e competências. Pense nisso. Deus nos chama não para uma sala de aula para engordarmos de conhecimento, mas a um campo de treinamento para adquirirmos habilidades e competências. Na medida que exercitamos a nossa fé, na medida que vamos tendo experiências com Deus, essa experiência gera em nós esperança. Mas tudo começa com a perseverança. Primeiro a gente persevera, para depois ter experiência. E uma vez que temos experiência, temos esperança. E essa esperança não confunde, diz a palavra de Deus, porque ela é alicerçada numa palavra que é fiel e verdadeira. Porque Deus jamais mente, jamais mentirá, jamais mentiu. Em nome de Jesus. Amém? Que você tenha o seu coração sedento para usufruir dia após dia de todos os benefícios do reino. Não quer dizer que você, sendo um soldado muito bem treinado, em algum determinado dia você não possa estar mais cansado do que em outros. É possível que em algum dia a gente se sinta mais cansado, até um pouco desanimado, um pouco abatido, mas não destruídos, mas não desistindo, sendo renovados e fortalecidos e recebendo renovo da parte do Senhor para continuarmos nessa caminhada até o último dia.
Amém? No nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Coloque o seu coração diante de Deus. Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Como somos, Senhor. Vasos de barro. Um vaso de barro, para que se torne atrativo, ele precisa ser pintado, decorado, até com fios de ouro, ali uma pintura em ouro. Aí ele pode se tornar mais belo. Mas não é isso que somos. Não somos um vaso de barro decorado. Somos um vaso de barro puro e simples. Mas desse vaso transborda a Tua glória. Porque o Senhor se dispôs a habitar em nós. Somos templo do Teu Espírito. E a Tua palavra diz que o Senhor se dispõe a jorrar de dentro de nós como uma fonte inesgotável, do nosso interior, rios de água viva, por meio do Teu Espírito. E juntamente com o Teu Espírito, o Teu reino há de fluir. E juntamente com esse reino, todos os benefícios desse reino, todo o poder desse reino. E nós queremos usufruir do poder desse reino vindouro. Mas, Pai, isso não pode ser feito sem fé. Por isso eu quero Te pedir, Senhor, fortalece a nossa fé. Fortalece-nos a fé. Que essa fé, Senhor, venha como a luz que dissipa as trevas. Que ela venha, Senhor, dissipando as nossas dúvidas, o nosso medo. Porque a fé é a certeza, é a convicção. Se eu tenho certeza que ao pular de um lugar, eu tenho uma mão que há de me sustentar e me amparar, sem que isso venha me trazer nenhum tipo de dano, com toda certeza eu vou me lançar. Senhor, nós precisamos crer. Mas a verdade é, Senhor, que nós não cremos no escuro. Nós cremos numa palavra que nos foi revelada. Uma palavra tão poderosa, tão viva, tão eficaz. Acompanhada de um Espírito glorioso que nos convence da verdade, da justiça, do juízo e nos conduz em arrependimento. É auxiliados por tudo isso que nós cremos. Muito bem auxiliados, Pai. Não cremos em algo que criamos ou imaginamos, cremos em algo que está revelado diante de nós por meio da Tua palavra. E que nós já temos experimentado e queremos experimentar cada dia mais. E não nos satisfazemos com o que já alcançamos, mas queremos experimentar mais e mais. Então aumenta em nós a sede, a inquietação de Te buscarmos e usufruirmos dia após dia de mais e mais de tudo que o Teu reino tem nos proposto, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, eu Te peço, pelo poder do nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Teu Espírito sejam com cada um de nós e com todo o Teu povo espalhado pela terra, hoje e para sempre, em o nome de Jesus Cristo. Nós Te damos graça, Senhor. Te glorificamos pela Tua imensa misericórdia e bondade para conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus Te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima reunião, que não será na próxima quarta, porque a próxima quarta, como o pastor Aloysio disse, será o nosso culto da família. Nosso próximo estudo, o estudo número 6, virá então daqui a 15 dias. Amém? Em nome de Jesus. Amém.